Irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 8. Hoje seguiremos a partir do versículo 12. Do versículo 12 ao 32, nós temos uma nova sessão. Ela pode ser dividida em 7 partes, 7 momentos específicos. O primeiro deles é o que liga o que nós vimos no sermão anterior. Versículo 12, Cristo se apresentando como a luz do mundo. Verso 13, então, você tem mais uma vez os fariseus negando as declarações de Jesus. E eles vão negar mais uma declaração feita por Jesus. Verso 13. Versos 14 a 18, a terceira parte, Cristo vai, mais uma vez, enfatizar a sua reivindicação de deidade absoluta. Ele é absolutamente Deus. E ele vai, mais uma vez, fazer isso. Os fariseus, então, fazem uma pergunta nos versículos 19 a 20, e Cristo a responde, quarta parte. Quinta parte, versículos 21 a 24, Cristo, mais uma vez, vai advertir solenemente os fariseus, por conta da sua incredulidade, resistência em crer e receber o Messias como o Filho de Deus. Sexta parte, versículos 25 a 29, os fariseus fazem mais uma pergunta e Cristo a responde. E, por fim, versículos 30 a 32, o efeito das palavras de Jesus. Lembre-se que ele estava ensinando no templo, quando foi interrompido pelos fariseus, quando apresentaram a ele uma mulher surpreendida em adultério, e depois ele continua a ensinar, depois do que acontece, e o resultado é que muitos creem no que Jesus fala, e ele então os exorta, apresentando uma advertência, para que eles tivessem cuidado em receber e atender aquilo que ele estava dizendo. Então eu vou ler a passagem para os irmãos e nós vamos começar a estudá-la a partir de hoje. Verso 12, de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: onde está teu Pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. De outra feita lhes falou, dizendo: vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir? E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: quem é que desde o princípio vos tenho dito? Que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me deixou está comigo, não me deixou só. Aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas,
muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Até aqui a leitura da palavra de Deus, que o Senhor, pois, aplique ao nosso coração. Temos a primeira divisão de João 8, que nos deu uma introdução impressionante e impactante do que nós começamos a ver a partir de hoje. No sermão anterior, nós vimos que o Senhor Jesus Cristo, ele, assim como em outros momentos ou passagens do Evangelho de João, ele preparava o terreno para a sua pregação com um acontecimento marcante na vida do seu povo. Por exemplo, ele se encontra com um paralítico no poço de Betesda, ele o cura e isso faz com que ele então apresente uma palavra, ele pregue para a multidão. Ele multiplica pães e peixes e isso segue ou prepara o terreno para a palavra que ele então daria para os homens, mais uma vez. E aqui nós temos também a mesma coisa. O Espírito Santo aqui registra um dos maravilhosos discursos de Jesus. Isaías 9 diz que Jesus viria e um de seus nomes seria Maravilhoso Conselheiro. E veja que o seu discurso seria interrompido várias vezes por seus inimigos, mas isso não fez com que Jesus perdesse o objetivo, perdesse o foco de continuar a ensinar de forma maravilhosa, defender a sua divindade e apresentar-se como Salvador para o seu povo, revelando assim o seu conhecimento da palavra de Deus, sendo ele o próprio Senhor da palavra. Então, no capítulo anterior, nós vimos como os fariseus tentaram de forma venenosa atacar o Salvador, e eles fizeram isso com um objetivo específico. Eles queriam desacreditar o Redentor perante a multidão. Uma mulher apanhada em adultério foi trazida até ele. A penalidade da lei de Moisés definida era a morte por conta do adultério. E eles então apresentam, interrompendo a pregação de Jesus no templo, e dizem assim para ele: o que é que o Senhor vai fazer? O que dizes sobre isso? E eles vão fazer isso, diz o texto, com a intenção de acusá-lo. Eles queriam pegar Jesus em algum tipo de erro, mas eles não imaginavam que eles estavam lidando com o legislador. A lei de Moisés era a lei de Cristo, o legislador era o próprio Senhor que estava ali presente. E em meio à cegueira espiritual daqueles homens, eles tentam fazer Jesus cair. Mas observem que o que acontece naquele episódio da mulher surpreendida em adultério lançaria a luz para o que Jesus ensinaria depois, porque ele iria se apresentar como a verdadeira luz do mundo. Então, nós percebemos isso e notamos isso, e agora, na sequência, Jesus ele vai se revelar como essa verdadeira luz. Quando os fariseus se dirigem a Jesus e ele, inclinado, escreve na terra, ele está fazendo algo com a sua própria postura, com a sua própria gesticulação, que vai impressioná-los na sequência com a resposta que ele lhes dá. Veja, eles tinham uma lei, eles apresentam uma pessoa que havia quebrado a lei e deveria ser, então, punida por isso, mas Jesus, então, vai mostrar que existe harmonia entre misericórdia e graça, e a sua resposta é clara: aquele que não tem pecado, seja o primeiro a atirar a primeira pedra. Eles cometeram alguns erros quando eles levaram aquela mulher perante o Senhor. Um deles, infelizmente, é aquele que até hoje os crentes teimam em repetir. Vocês lembram que uma pessoa, para ser julgada e condenada, precisava
ser apresentada com pelo menos 3 testemunhas de acusação. Eles não apresentaram nenhuma testemunha. Na verdade, todos eles ali sabiam disso. E quando Jesus os confronta, eles começam a sair. Onde estava o homem que supostamente poderia estar deitado com aquela mulher? Eles também não o apresentam. Será que ele estava por ali escondido? Será que tudo aquilo foi uma armação? Jesus deixa claro no final que de fato aquela mulher tinha feito o que fez. E ela teria grandes desafios depois. O Senhor a despede e o Senhor não diz vá em paz. Ele diz vá e não peques mais. Como ela voltaria para casa? Como é que ela voltaria para o convívio dos seus? Como é que ela seria recebida entre os seus? Isso não importaria mais para ela. Ela recebeu o perdão do Senhor e nada nem ninguém poderia retirar isso de seu coração. Jesus lança à luz então aquilo que iria fundamentar o que se seguiria ou o que ele iria dizer. Versículo 12. De novo lhes falava Jesus dizendo. Isso significa aqui que depois da partida dos fariseus e daquela mulher que foi perdoada por ter sido surpreendida em flagrante adultério, Jesus ele continua a fazer aquilo que ele já estava fazendo, ele estava ensinando no templo. Ele entra no templo de manhã cedo, nós vimos isso no versículo 2 deste mesmo capítulo. E quando o povo se aproximou dele, ele se sentou e começou a ensinar. Mas lembrem-se, nesse ínterim, ele é interrompido por alguns escribas e fariseus, e agora, novamente, ele continua a fazer o que estava fazendo. E aí você descobre, mais uma vez, uma das perfeições do verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Veja que a interrupção daqueles escribas e fariseus foi extremamente desagradável. Jesus estava ensinando com autoridade a palavra, e eles vêm com o objetivo de pegá-lo, de fazê-lo tropeçar, eles interrompem a fala do Senhor. E Jesus sabia, ele tinha consciência da intenção maligna daqueles fariseus. Mas observem como a sua alma era profundamente centrada e paciente. Ele não demonstra nenhuma perturbação, ele não se chateia e se recusa de cumprir a sua tarefa, porque ele veio ao mundo para pregar o Evangelho. Quando tudo se encerra, quando tudo se resolve, ele volta novamente, imediatamente, a ensinar a palavra de Deus para o povo. Aqui você tem uma lição importante para a sua alma, e eu também. Nós agimos diferentemente diante das provocações que por vezes sofremos, das perturbações que acometem a nossa alma, quer sejam externas ou internas. Mas se ao menos percebêssemos que tudo o que entra em nossa vida é ordenado por Deus, e agíssemos de acordo com isso, então nós iríamos nos manter mais calmos e iríamos nos comportar mais com uma serenidade imperturbável, semelhante à de Cristo. Veja, quanto mais nós confiamos no Senhor, nós fazemos como o salmista. Ele diz que não se abalava com as más notícias, porque o seu coração estava firme no Senhor. É um grande desafio para nós perceber como o Senhor Jesus ele se comporta e ele é o modelo para nós. Mas também nós somos lembrados aqui do seguinte, irmãos, apenas uma vida perfeita foi vivida nesta terra. E nossas inúmeras imperfeições servem para enfatizar a singularidade dessa vida. Somente Cristo foi perfeito. Somente Ele teve uma postura perfeita, imperturbável, diante de tantas pressões sofridas. De novo lhes falava Jesus, diz o verso 12, dizendo, eu sou a luz do mundo. Este é o segundo dos títulos, eu sou,
atribuídos a Cristo, ou que ele atribui a si mesmo, e que nós encontramos no Evangelho de João. Isso exige de nós uma observação, mais uma vez, cuidadosa, porque, em primeiro lugar, esta declaração do nosso Senhor estava em plena concordância com as profecias antigas a respeito do Messias de Deus. Veja comigo mais uma vez Isaías 42. Abra comigo, Isaías 42, versículo 6. O Senhor disse a respeito daquele que vem, ou daquele que viria, o seguinte, Isaías 42, versículo 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Agora vá para o capítulo 49 de Isaías, versículo 6. Novamente, o Senhor diz, Isaías 49, versículo 6. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Malaquias, o último dos profetas do Antigo Testamento, ele profetizou no final do livro que Jesus seria denominado o sol da justiça, porque ele traria cura nas suas asas. Malaquias 4, versículo 2. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação, cura nas suas asas. Saireis e saltareis, como bezerros soltos da estrebaria. Essa é uma expressão interessante que Malaquias usa, porque quem lida com animais do campo, ou já viu um bezerro sendo solto de uma estrebaria, percebeu a alegria como ele sai daquele lugar onde está confinado. E Malaquias, ele usa essa linguagem para dizer que assim seria o sentimento de alegria por parte do povo de Deus quando recebesse a salvação ou a cura que seria trazida pelo Senhor, chamado aqui de o sol da justiça. Então, essa é uma primeira consideração. Quando Jesus fez a afirmação, no versículo 12 de João 8, eu sou a luz do mundo, esta afirmação estava em plena concordância com o que as profecias antigas diziam a seu respeito. Segundo lugar, quando Jesus afirmou ser a luz do mundo, ele também vai apresentar uma das três coisas que a Bíblia diz que o Pai é. Isso é importante porque vai ligar a pessoa de Jesus à pessoa do Pai. A Bíblia diz em João capítulo 4 que Deus é Espírito. Em 1 João capítulo 1 que Deus é luz. Em 1 João capítulo 4 que Deus é amor. As três expressões são referentes à natureza de Deus, ao que Deus é em si mesmo. Então, quando Jesus afirmou, eu sou a luz do mundo, ele estava defendendo a sua divindade absoluta. Era o que ele estava fazendo. Efésios 5 diz que os crentes são luz no Senhor. Assim como fluirão rios de água viva dos crentes, porque a verdadeira fonte da água viva é Cristo. No Senhor, em Cristo, os crentes, Efésios 5, afirma, são luz no Senhor. Mas o próprio Cristo é o quê? Ele é a luz do mundo. Observem que há uma diferença aqui.
Mas o que significa eu sou a luz do mundo? Significa que Cristo é a luz de todo o gênero humano, de cada homem e de cada mulher. Se isso for verdade, então o universalismo é verdadeiro. Todos serão salvos no final, mas a Bíblia não fala a respeito disso. A segunda parte do versículo 12 vai refutar o universalismo, que alguns defendem. Porque veja o que Jesus diz na segunda parte do versículo 12. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus, quem me segue não andará nas trevas. Então, a segunda parte diz que só quem segue a Cristo terá a luz da vida. Ele diz, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, quem não segue a Cristo, permanece nas trevas. Agora, o que seria permanecer nas trevas? Voltem um pouco no Evangelho de João e lembrem-se comigo do que lemos no capítulo 3. O que seria andar nas trevas? Capítulo 3, do versículo 31 em diante. Quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Andar nas trevas ou permanecer nas trevas significa andar neste mundo debaixo da ira de Deus, pois só tem a vida quem tem um filho. Só terá a luz da vida quem seguir a luz do mundo, pois quem seguir a Cristo não andará nas trevas. As palavras de Cristo, em João 12, ainda nos fornecem mais rejeição à falsa doutrina do universalismo. Veja João 12, versículo 46, por favor. Essa comparação é necessária para que os irmãos percebam a harmonia da Escritura com respeito a todas as doutrinas. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, quando o Senhor Jesus afirmou ser a luz do mundo, ele não estava ensinando a respeito do universalismo, ou seja, que no final de tudo, todos os homens serão salvos, indistintamente. Mas então, o que Jesus estava querendo dizer com essa afirmação? Quando você observa e compara o contexto em que o Evangelho de João foi escrito, você vai perceber que a força da afirmação de Jesus, ela será melhor verificada quando você comparar o capítulo 1 com o que nós estamos vendo agora no capítulo 8, versículo 12. Nós já estudamos essa passagem, obviamente, e eu gostaria apenas de lembrar a vocês alguns detalhes dela. Vamos para o capítulo 1 do Evangelho de João. E eu quero aqui lembrar a vocês alguns versículos que são iniciais, né? São introdutórios ao Evangelho. Aqui nós temos o prólogo ao Evangelho de João. O versículo 4 diz: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Versículo 5, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. E versículo de número
8 e 9. O versículo 8 está falando a respeito do testemunho acerca do testemunho de João Batista acerca de Jesus. E aí o versículo 8 diz: ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, testificasse de Jesus. Aí o versículo 9 diz: a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Então, o que seria o entendimento nestas passagens aqui que eu li, a respeito da luz? Não devem ser tomadas restritamente como uma iluminação espiritual, que só os crentes recebem do Espírito Santo, mas devem ser vistas em seu sentido mais amplo. Veja, versículo 4, se João, capítulo 1, versículo 4, estiver ligado ao versículo anterior, como deveria estar, o que é que nós vamos notar? Que é uma referência sustentada pelo fato que o Senhor Jesus Cristo é o Criador de tudo. Versículo de número 3 diz aí, olha, do capítulo 1, que todas as coisas foram feitas por Jesus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, aqui você tem uma relação de sustentação. Os homens, porque criados por Cristo, são mantidos e sustentados por ele. A luz que ilumina todo homem que vem ao mundo é aquela que o constitui um ser responsável perante o Criador. Então, Cristo é a luz do mundo no sentido mais amplo possível. É assim que João começa o seu evangelho. Em que sentido? Na medida em que toda a inteligência da criatura, toda a inteligência do homem e toda a percepção moral que o homem tem, procedem de Cristo, vem dele. E aí, talvez seja bom perguntar, por que o mundo é mencionado com tanta frequência no Evangelho de João? Você vai lendo o Evangelho de João e a palavra mundo, ela ocorre com muita frequência. Por exemplo, nos 3 primeiros evangelhos, se somássemos todos eles, a palavra mundo ocorre 15 vezes. No Evangelho de João, 77 vezes a palavra mundo aparece. Mateus, Marcos e Lucas juntos, a palavra mundo ocorre apenas 15 vezes. 77 vezes a palavra mundo aparece no Evangelho de João. E a questão é, por que é assim? Ou por que isso? A resposta para nós não está distante de ser alcançada ou de ser buscada. Neste Evangelho nós temos uma apresentação do que Cristo é, essencialmente em sua própria pessoa. Veja que o apóstolo João não está tão preocupado em apresentar o Redentor em relação especial com os judeus, como os demais evangelhos fazem. Mas o apóstolo João, ele vai tratar de forma precisa a respeito da divindade de Cristo. E como Deus, quem Jesus Cristo é? Ele é o Criador de tudo. Versículo 3. Veja, no versículo 4, porque Ele é o Criador de tudo, a vida e a luz de suas criaturas dependem dEle. Então, João começa apresentando o seu evangelho dessa forma, e de fato, em vários casos, a palavra mundo tem um significado estrito, mas estes não são difíceis também de determinar por conta do contexto de cada passagem. Mas, veja, aqui nós notamos que o Evangelho vai mostrar uma relação importante e clara da pessoa de Jesus com o mundo criado, para depois apresentar a relação da pessoa de Jesus com o seu povo redimido. Então, primeira verdade aqui, os homens, eles foram criados por Ele. Cristo é a luz do mundo. E aí você vai perceber que a palavra mundo, sendo enxergada em seu contexto,
vai nos dar uma ideia maravilhosa do que Jesus afirmou no capítulo 8. Então, à primeira vista, a afirmação de Jesus lá no capítulo 8, podemos voltar para lá, talvez pareça entrar em conflito com a definição a respeito da luz que nós vimos na primeira parte do versículo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, ou seja, eu sou aquele que concedeu moralidade ao homem, inteligência a ele, porque eu o criei à minha imagem e semelhança. Mas aí veja, o que se segue é importante no versículo de número 12. Observem. Cristo vai dizer o seguinte: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, ao invés de acharmos um conflito com o que dissemos antes, o que é que o texto vai nos apontar? Há um contraste aqui. Na frase anterior, do versículo 12, Jesus está falando de si mesmo como a luz moral dos homens. Na segunda parte do versículo, ele se refere à luz espiritual que é dada apenas para os que creem. Ele é a luz dos homens, do mundo, de uma forma geral, ele é o Criador de todos eles, mas a luz espiritual só será dada àqueles que o seguem. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Veja que ele vai usar o verbo ter, e não apenas a palavra luz, para mostrar que todas as criaturas racionais são beneficiadas com esta luz do Criador. Mas a luz espiritual da graça divina só é possuída por aqueles que seguem a Cristo. Dessa forma, irmãos, a ideia ou o pensamento universalista, ele cai por terra. Nestas palavras, portanto, vemos Cristo definindo o estado do homem natural. Aqueles que não foram regenerados têm luz. Em que sentido? Eles são capazes de refletir sobre questões morais. Romanos capítulo 2 diz que eles têm uma consciência que os acusa e os desculpa, que eles têm a capacidade de reconhecer as inúmeras evidências que testificam da existência e dos atributos naturais do grande Criador, Romanos 1,19, e portanto são indesculpáveis. Mas eles não têm luz espiritual. Então, embora sejam dotados de inteligência, discernimento moral, Jesus vai lembrar que espiritualmente eles estão em trevas. E foi por isso que o Salvador disse: quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A implicação necessária destas palavras de Jesus é que o mundo está em trevas espirituais e necessita dessa luz espiritual que é Cristo. Foi assim há mais de 2000 anos. Os gregos com toda a sua sabedoria, os romanos com todas as suas leis, estavam espiritualmente na escuridão. E o mundo é o mesmo hoje, apesar de toda a tecnologia, apesar de todas as descobertas científicas, apesar de todos os esforços para educar. América Latina, Europa e a América, todas elas estão no escuro. As grandes multidões não veem o verdadeiro caráter de Deus, seja na África, seja na Ásia. As grandes multidões não compreendem o valor de suas almas, a realidade do mundo vindouro, do juízo final, e Cristo continua a se apresentar com uma única esperança. Ele ressuscitou como o sol da justiça para difundir vida e luz, salvação e paz em meio ao mundo em trevas. Ele então vai dizer: aquele que me segue
não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O que é seguir a Cristo? Qual o significado de seguir a Cristo? Senão de comprometer-se com Ele sem reservas, reconhecendo como nosso único Senhor e Salvador em doutrina e fé. Veja que uma bela ilustração pode ser tomada para a gente entender o que Jesus está dizendo aqui e se apresentando como cumprimento de tudo aquilo que o povo no passado havia experimentado. Quando nós lemos a história de Israel no deserto, o que nós lembramos que enquanto peregrinavam no deserto, eles seguiam uma nuvem. E assim como a nuvem conduziu Israel do Egito à terra da promessa, o Senhor Jesus conduz o crente deste mundo para o céu. E para aquele que realmente segue a Cristo, a promessa é que ele não andará como todos ao seu redor, nas trevas. Luz, nas Escrituras, às vezes é o emblema do verdadeiro conhecimento, da verdadeira santidade, da verdadeira felicidade, enquanto a escuridão é a figura da ignorância e do erro, da culpa e da miséria, da privação e da depravação. Porque o cristão segue aquele que é a luz do mundo, não tateia o seu caminho em meio à dúvida e à incerteza, mas vê para onde vai, e não só isso, ele ainda experimenta do prazer, do brilho, da luz da face de Cristo sobre o seu rosto. Mas esta é uma experiência vivida apenas na medida em que o cristão realmente segue a luz. Assim como se fosse possível seguir o sol em seu circuito ou curso completo, o cristão deveria estar sempre em plena luz do dia, para que aquele que realmente segue a Cristo não ande jamais em meio às trevas. Esta é uma preciosa verdade para nós nesta manhã. A origem da palavra aluno, ela é interessante porque a palavra aluno do latim significa ausente de luz. Alguns questionam e dizem que a palavra aluno quer dizer aquele que precisa de cuidados ou de cultivo, de instrução. Mas essa origem ela é interessante porque dela vem o sentido de que o aluno sempre é aquele que busca no mestre a luz para enxergar e conhecer o saber e entender a vida para não andar perdido em trevas neste mundo. Cristo é a luz do mundo. Cristo nos deu a sua santa palavra, irmãos, para que sejamos guiados por ela. Qualquer outro ensino que se afaste da palavra de Cristo fará com que o cristão ele ande em meio às trevas. Porque qualquer verdade que possamos encontrar no mundo e que se coadune com a verdade do Evangelho, logo deixa de ser uma verdade ensinada pelo mundo, mas é algo que está atrelado, de certa forma, ao que Deus já estabeleceu em sua lei, em seus mandamentos. A questão é, Cristo nos aponta o caminho a seguir e o caminho da luz está diante de nós. Qual é a vereda ou o caminho que nós temos procurado seguir? Provérbios nos lembra isso de uma forma interessante, quando diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Salomão vai lembrar que não há luz da aurora a parte da palavra de Deus. Cristo é a palavra.
E o seu santo evangelho afirma claramente para nós nesta manhã esta preciosa verdade. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Terá a luz da vida. Eu poderia seguir e continuar estudando com vocês mais a respeito do Evangelho de João, mas eu gostaria de parar por aqui hoje, para que pudéssemos refletir nessa ligação que há, ou continuidade que encontramos no versículo 12, com o que o Senhor Jesus Cristo fez por aquela mulher, surpreendida em flagrante adultério, usada pelos religiosos de seu tempo, que tinham por objetivo apenas fazer Jesus tropeçar, e ele ensinou algo importante com tudo aquilo que ele fez, e com suas palavras finais, principalmente, lançando luz em meio às trevas, e fazendo então com que aqueles homens saíssem envergonhados pela intenção maligna de seus corações, mas certamente, na verdade, o seu desejo é que eles também fizessem como aquela mulher, e ficassem ali, esperando dele a mesma palavra. Vão embora, mas não pequem mais. Vão embora, mas encontrando a luz da vida, sigam-me, pois vocês então jamais andarão novamente em trevas. Lembrem-se, irmãos, como esta palavra é importante e ela nos chama a atenção para algo que nós devemos vivenciar todos os dias e deve ser o maior objetivo da nossa vida e maior prazer em apresentar para os nossos filhos. Pois o mundo continua a oferecer uma falsa luz, que na verdade significa trevas espirituais, revestida de saber ou conhecimento, de ciência ou desenvolvimento, de evolução e crescimento, nada mais é do que trevas espirituais. E nós, como cristãos, temos a luz da vida, conhecemos essa maravilhosa e verdadeira luz, e nós precisamos andar nela diariamente. E deve ser esse o objetivo da vida também, da nossa vida para os nossos filhos. É o que nós devemos apresentar para eles constantemente. Lembre-se, Cristo atrela duas coisas extremamente importantes para a nossa fé. Ele é a luz do mundo, significando que Ele é o Senhor de tudo, e ninguém vive sem que Ele sustente essa vida. Mas somente aqueles que creem nele encontrarão verdadeira salvação, enxergarão plena e verdadeiramente a verdade. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, te agradecemos pela verdade revelada, te louvamos, Senhor, porque a luz um dia brilhou em meio às trevas, e nós então, Senhor, podemos andar nessa luz, por tua graça somente, porque diariamente o Senhor se revela ao mundo, tornando os homens indesculpáveis, porque é por meio desta luz que existe vida na terra, pois a vida estava nele e a vida é a luz dos homens. Nós te louvamos, Senhor, porque por tua graça um dia podemos crer, seguir e assim passar a andar nesta luz. Nós recebemos de Cristo a luz da vida, que a luz do teu evangelho, a luz da graça de Cristo nesta manhã, Senhor, brilhe graciosamente em todos os corações, trazendo verdadeira salvação, verdadeira paz e descanso para as almas que ainda perdidas
tateiam em meio à escuridão em busca da verdade. Que todos possam conhecer a verdadeira luz do mundo que é Jesus. E crendo nele, seguindo, jamais tornarem as trevas, porque agora enxergarão para todos sempre a luz da vida. Oremos assim em nome de Jesus. Amém.